Olá, queridos, graça e paz, que o Senhor seja louvado nesse dia. Glória a Deus, estamos aqui juntos, caminhando pela palavra, através dos capítulos 16, 17 e 18 de 2 Samuel. E hoje a história continua, mas agora nós entramos em mais um momento doloroso da vida de Davi. Já não é mais sobre guerras externas, é sobre dor interna, sobre traição, sobre consequências e sobre um coração sendo provado ali no limite. Davi continua em fuga, o rei fugindo do próprio filho. Ele desce o monte, atravessa o vale e nesse caminho ele encontra Ziba, servo da casa de Saul, trazendo provisão. Ele traz pão, frutas, vinhos, em um momento ali de extrema necessidade de Davi. E no meio da dor, Deus ainda envia cuidado, mas junto com a provisão vem uma informação. Ziba diz que Mefibosete ficou em Jerusalém esperando recuperar o reino de Saul. E aquilo soa como traição. E Davi, ferido, cansado, pressionado, toma uma decisão rápida e entrega tudo que era de Mefibosete a Ziba. E aqui nós vemos algo muito humano da parte de Davi. Quando nós estamos feridos, corremos o risco de decidir sem ouvir outros lados, porque a dor pode distorcer a nossa percepção. E seguindo o caminho, Davi chega a Baurim e ali a situação se intensifica. Simei aparece e ele não apenas fala, ele humilha. Ele joga pedras, levanta pó e grita: "Sai daqui, homem de sangue!" É exposição pública, é ataque direto. Abisai se revolta e quer matar Simei na hora, mas Davi responde de forma surpreendente, dizendo para deixá-lo amaldiçoar, reconhecendo que até aquilo poderia estar debaixo da permissão de Deus. Isso não significa que Simei estava certo, mas revela um coração que já entendeu algo profundo. Deus pode usar até momentos de humilhação para trabalhar em nós. E Davi não reage com orgulho, ele se rende. Enquanto isso, Absalão entra em Jerusalém e assume o trono. Então acontece algo muito sério, algo que não é apenas político, mas espiritual. Aitofel, conselheiro de Davi, agora aconselha Absalão, e o conselho dele é chocante. Ele orienta Absalão a se deitar com as concubinas de Davi em público. Isso não era apenas estratégia, era exposição, era humilhação. E mais profundo ainda era o cumprimento direto da palavra de Deus, da palavra que Deus havia dado a Davi após seu pecado. O que foi feito em oculto agora estava sendo exposto diante de todos. A Bíblia diz que o conselho de Aitofel era considerado como se alguém consultasse o próprio Deus. Tamanha era a sua influência. Mas então Deus intervém. Uzai, amigo de Davi, entra em cena e apresenta outro conselho, mais lento, mais cauteloso, sugerindo reunir todo o exército antes de atacar. E esse detalhe muda tudo, porque dá tempo para Davi se organizar. Quando Deus decide agir, até os melhores planos humanos são frustrados. Aitofel percebe que seu conselho não foi seguido, entende o que isso significa e então volta para casa e tira a própria vida. A traição chega ao fim. Enquanto isso, Davi recebe ajuda no deserto. Pessoas chegam trazendo camas, alimentos, sustento, mostrando que, mesmo em fuga, Deus continua cuidando. E então a guerra se torna inevitável. Davi organiza o exército, mesmo ferido, mesmo em dor, ele ainda lidera. Ele divide o povo e dá uma ordem muito clara, quase como um clamor do coração, que tratem o jovem Absalão com cuidado. Olha o coração de um pai, olhe o coração de Davi. Ele não vê apenas um inimigo, ele vê um filho. Então a batalha acontece na floresta de Efraim. E ali algo impressionante acontece. A própria floresta mata mais do que a espada.
E então vem a cena marcante. Absalão, montado em sua mula, passa por baixo de uma grande árvore e seu cabelo, símbolo da sua aparência e orgulho, fica preso nos galhos. Ele fica suspenso entre o céu e a terra, sem apoio, sem direção e sem saída. Isso é muito simbólico. Alguém que quis se exaltar agora está pendurado sem chão. Joabe chega e, mesmo sabendo da ordem de Davi, decide agir e mata Absalão. E aqui nós vemos um contraste forte entre o coração de um pai que ama e a decisão de um homem que resolve da sua própria maneira. A guerra termina, a vitória vem, mas não há celebração. Quando Davi recebe a notícia, ele não comemora, ele chora. Ele sobe ao quarto e diz: meu filho Absalão, quem me dera morrer no seu lugar. Isso não é a voz de um rei, é a voz de um pai quebrado. Aqui entendemos algo profundo. Nem toda vitória traz alegria quando há perda envolvida. Davi vence a guerra, mas perde um filho. Segundo Samuel 16 e 18 nos mostram Davi que não está no auge, mas talvez esteja em um dos momentos mais verdadeiros da sua vida. Um homem que sofre consequências, que é traído, que é ferido, mas que continua dependendo de Deus. Ele não endurece, ele não abandona Deus, ele continua sensível. E no final tudo isso aponta para Jesus, porque Jesus também foi traído, humilhado, rejeitado. Mas diferente de Davi, ele foi perfeito. E aquilo que Davi desejou por Absalão, Jesus fez por nós. Ele morreu no nosso lugar. Que hoje nós possamos aprender com essa história a confiar em Deus, mesmo quando tudo parece desmoronar. A não reagir no impulso, a manter o coração sensível mesmo em meio à dor e a lembrar que Deus continua no controle, mesmo quando tudo parece fora do lugar. Essa é a Bíblia em Histórias Vivas e que hoje nós possamos sair dessa leitura com um coração mais humilde, mais sensível, mais alinhado com Deus. Que o Senhor nos sustente nos dias difíceis, nos dê sabedoria nas decisões e nos ensine a permanecer firmes, mesmo quando a vida nos leva por caminhos que não entendemos. Amém, queridos? Um grande abraço e até amanhã.